Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos dar início aí a esse tempo de aula, mais uma EBD aí para a gente poder aprender da palavra, nos aprofundarmos aí na palavra do nosso Senhor. Antes de começar, vou até pedir, ó, se possível, quem está nessa terceira fileira, juntar nessas duas aqui para a gente ficar mais próximo. Até a nossa interação aqui ficar mais fácil. Né? Aqui normalmente a gente fica muito longe um do outro. A aula fica mais uma palestra do que bater, né? A gente caminhar junto. Bom, vamos lá, vamos orar para que a gente possa começar o nosso tempo. Senhor, somos gratos a Ti, pois mais um dia as Suas misericórdias se renovaram, mais uma vez nós podemos nos reunir, nós podemos dedicar esse tempo ao Senhor, dedicar esse tempo a aprender da Tua palavra, a discernir a Sua vontade, a buscar entender, compreender, nos aprofundar na Tua palavra. Aí nos dá sabedoria, nos dá discernimento, aí nos faz crescer, amadurecer na nossa fé, nos faz aprender mais a Tua palavra para que possamos cumprir o nosso papel como igreja, representando ao Senhor nesse mundo, e para que o nosso próprio coração seja edificado, Senhor. Nós oramos em Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Estamos hoje na última aula aí do Pentateuco, né? A última aula para estudarmos os primeiros 5 livros da Bíblia. Todos os outros livros, né, já passaram, mas só restou Deuteronômio, né? Então a nossa aula aí é do livro de Deuteronômio. E tá no on aqui, só não foi lá a hora. Não sei. Não. Ah, não, mas acho que foi você mesmo que mudou, né? Não. Não. Eu não sei se o controle que não. O controle tá no on, mas tá meio. Mas vamos lá, né? Estamos na última aula aí, Deuteronômio, o último livro do Pentateuco que sobrou, aí que falta nós estudarmos, né? Lembrando que é um estudo panorâmico, né? O livro de Deuteronômio é um livro grande, que tem muito conteúdo, muitas coisas que nós poderíamos parar para estudar, para ver detalhadamente, mas a gente está num estudo panorâmico aí do Pentateuco, e a gente tem um dia para estudar todo o livro, 2, né? Esse domingo e o próximo, para estudarmos o livro de Deuteronômio. Então, não dá para a gente ver tudo nos mínimos detalhes. Nós fazemos aí um estudo panorâmico. Mas, para a gente começar, queria sondar aí o que vocês entendem, conhecem, como vocês descrevem aí o livro de Deuteronômio. O que vocês sabem sobre o livro de Deuteronômio? Leis, estou ouvindo aqui. O que mais? Repetição, leis, repetição de leis. É mais alguma coisa aí que vocês acrescentariam? Nova geração, um detalhe importantíssimo aí sobre o livro de Deuteronômio, sobre o momento, né, em que foi escrito ali, o contexto histórico do livro de Deuteronômio, leis, repetições, nova geração, mais alguma coisa? Aí sobre o livro de Deuteronômio? E se vocês fossem colocar um tema para o livro de Deuteronômio? Se vocês fossem pensar em resumir todo o conteúdo que vocês conhecem sobre o livro de Deuteronômio,
Mesmo que numa frase pequena, é, como é que você faria isso? Tem alguma coisa que você pensa que comunicaria bem ali o conteúdo do livro de Deuteronômio? Entrada do povo. Isso também tem a ver ali com o contexto, né, histórico, né, entrada do povo. E é um momento de preparo, né? Mais alguém aí conseguiria ou está disposto aí a colocar um tema para o livro de Deuteronômio? Algo que resumisse? Claro, ou obediência, né? Já que todo livro trata sobre leis, não é? Se a gente está falando de lei, a lei ela exige obediência, né? Ela traz essa implicação, né? A lei ela existe para impelir, forçar aqueles que estão debaixo da lei a obedecerem, né? Então, o livro de Deuteronômio tem sim a ver com obediência, né? Resume muito bem, né? O preparo para entrar na terra, a obediência, excelente. A gente preparando a aula aí para o livro de Deuteronômio, eu também coloquei alguma coisa aqui que para mim comunicaria o tema aí do livro de Deuteronômio, que é lealdade esperada. Diga. Ah, provavelmente acabou a bateria, né? Lealdade esperada. Por quê? É um livro que está falando sobre o preparo do povo, está falando, Moisés está lidando com uma nova geração, Moisés está apresentando para eles a necessidade de obediência, mas não é só isso, né? O livro de Deuteronômio não é só para tratar dessas coisas, né? Ele tem um sentido específico, que não é só jogar as coisas diante ali do povo de Israel, mas é principalmente o que Deus espera do povo, o que Deus espera dessa nova geração. Tanto que o final, o começo, né, do livro de Deuteronômio e o final do livro de Deuteronômio é Moisés comunicando ali a todo o povo essa lealdade que Deus espera, né? Ele inicia o livro de Deuteronômio falando ali, sejam mais fiéis que os pais de vocês, né? Sejam melhores que os pais de vocês. A geração passada ficou no deserto, por quê? Porque não havia lealdade ao Senhor, né? Não havia fidelidade ao Senhor, não havia fé, né? Principalmente naquele episódio em que os espias são enviados, eles retornam, ali só Josué e Caleb, né, se mantêm firmes, com fé em que o Senhor iria conceder a terra, a vitória. Todos os outros dizem ser impossível entrar ali na terra prometida. Então, toda essa geração que não creu ficou para trás, e agora essa lealdade ao Senhor, ela precisa ser reafirmada, ela precisa ser inspirada no coração dessa nova geração, principalmente porque eles estão para entrar na terra prometida, né? Eles estão ali para experimentar, né, da promessa de Deus. Então, todo o livro de Deuteronômio, a gente consegue ler sobre essa perspectiva, né? A lealdade que Deus espera do povo, a resposta que Deus espera do povo. Não é só as ordenanças, as obrigações do povo, mas principalmente a inclinação do coração, né? A inclinação do coração deles diante do Senhor, né? Diante das exigências de Deus, diante da lei. Esse é uma perspectiva para nós olharmos aí o livro de Deuteronômio, certo? Alguns detalhes introdutórios aí do livro de Deuteronômio. Quem escreveu? Moisés, né? O ano, a gente tem uma especulação, aí 1400 mais ou menos antes de Cristo, antes do povo entrar na Terra Prometida, né? Aquele preparo, eles estão ali
rodando nas planícies de Moabe, repassando a lei, recebendo algumas novas orientações da lei, né, algumas novas ordenanças, mas depois de 40 anos no deserto, né, Israel, que é o público-alvo desse livro, está ali recebendo a lei de Deus através de Moisés. Mas o livro de Deuteronômio, assim como alguns outros livros da Bíblia, né, eles narram a própria morte do autor. Né? A gente chega no final de Deuteronômio e Moisés está lá. Moisés descreve a morte dele, sobe no monte, né, olha para a terra e morre. Então a gente tem, por convicção, por testemunho, por tradição judaica, a certeza de que o livro de Deuteronômio, né, ele foi escrito. Agora foi. Ele foi escrito por Moisés. Mas uma pergunta para vocês: e quem escreveu o final do livro de Deuteronômio? Vamos lá, ó. O pastor Elias falou. Josué é a maior, né, entre os teólogos aí, a maior possibilidade de quem possa ter escrito o final. Né? Porque ele era o sucessor de Moisés. A gente vê no livro de Josué, né? Foi ele quem liderou. Então, por ele ser o sucessor, é fácil essa ligação, né, da gente fazer, né? Pô, Moisés terminou aqui. Esse livro, esse período, essa fase da história de Israel, ele precisa se encerrar, e se encerra com a sucessão, a morte de Moisés. E vai lá e descreve, né, o que aconteceu. Então, Josué é uma grande possibilidade, a maior possibilidade, a que tem mais apoio. Né? Tem pessoas que vão até dizer que o próprio Moisés talvez tenha escrito. Como um profeta, recebendo a revelação do que aconteceu, melhor, do que aconteceria, ele coloca lá, descreve como seria a morte dele. Também é possível, né? Olha de quem a gente está falando. A gente está falando de Moisés. Né? Se a gente fala sobre períodos de grandes milagres, grandes acontecimentos na história, pessoas que foram grandiosamente usadas por Deus, e a gente vai lá para o Novo Testamento, só existem 3 momentos desses. E um desses é com Moisés. Né? Como Deus resgatou, separou o povo, né? Libertou o seu povo, entregou a lei, preparou para a terra prometida, deu todos os caminhos ali para ele. Então a gente está falando de Moisés, um grande líder que realizou grandes coisas. Não seria muita loucura assim a gente falar sobre isso, né? Por exemplo, Deus ele realiza isso em alguns momentos. A gente tem para os seus profetas, né? Deus ele revelou a Ezequiel lá em tempo real, né? Que Nabucodonosor ele estava numa encruzilhada buscando ali alguns oráculos. A gente vê isso lá no capítulo 21 de Ezequiel, né? Em Ezequiel 8, Deus revela a Ezequiel, enquanto ele estava exilado, o que estava acontecendo no templo de Jerusalém. Então, naquele momento final do livro de Deuteronômio, pode ser que Deus tenha revelado para Moisés, olha, você vai para o monte e lá é o final da sua caminhada, o final do seu ministério, agora você virá a ter comigo, né? Tem algumas outras possibilidades, que aí já não são tão bem apoiadas, né? Mas Esdras, no período do retorno do exílio, Esdras, como o grande reformador espiritual ali para o povo de Israel, no momento do retorno, ele realizando essa reforma espiritual, né, tratando com a lei e tudo,
ele decide colocar lá esse final do livro de Deuteronômio, né? Esse encerramento. Tem pessoas que consideram possível até ser Samuel, né? Por estar mais próximo desse período de transição. Né? A gente tem ali Moisés se encerra, começa a geração de Josué. Quando termina a geração de Josué, a gente chega em Juízes, e lá em Juízes tem Samuel. Né? Não são tantos anos separando eles, não tantos pelo menos, quanto os anos que separam ali a morte de Moisés da reforma espiritual ali que Esdras vai realizar no retorno, né? No pós-exílio. Mas as maiores evidências ali apontam, né, para Josué como sucessor, ele que tenha que assumiu ali, né, o manto, a responsabilidade de guiar o povo de Israel, que tenha colocado esse final ali e encerrando esse período na história de Israel. Mas apesar disso virar uma discussão, ser um ponto de discussão, a gente, realmente importa, tem um peso, sim, teológico para a gente, mina a nossa fé. Quem escreveu lá a morte de Moisés? Não, realmente não tem. Isso não difere para a gente o que Deus realizou, o que Deus fez através de Moisés, a autoridade que Deus instituiu ali na vida de Moisés, né? A libertação do povo, né? Toda a história, né? O final ali, quem descreveu a morte de Moisés, isso não torna todo o livro, toda a lei, tudo aquilo que Deus transmitiu através de Moisés inválido. Pelo contrário, né? É palavra de Deus, por ser palavra de Deus, continua tendo toda a autoridade. Isso é o que alguns tentam fazer, descredibilizar o livro de Deuteronômio. Os mais liberais descredibilizam, tentam descredibilizar o livro de Deuteronômio por conta do final. Então, quem escreveu? Fala que é Moisés, mas como que ele escreve a própria morte? Quem finaliza? Se uma outra pessoa finalizou o livro, o que garante que toda a lei e o livro de Deuteronômio não tenham sofrido alterações? Isso que parte, para aí que vai o argumento, né, do pessoal. Mas, numa aula de bibliologia aí, né, depois vocês cobram o Robson para colocar, a gente vê toda a confiabilidade que a palavra, o texto bíblico tem. Como o texto bíblico, a palavra de Deus foi preservada, e o que a gente tem aqui é confiável. É algo sólido sobre o qual a gente pode caminhar, viver. Nada aqui é questionável. Né? A nossa fé ela não é abalada. E por que nós devemos aí, podemos estudar o livro de Deuteronômio, gente? Qual o motivo, qual a importância o livro de Deuteronômio tem? Está tratando só da história de Israel, está muito distante da gente. Para que passar por ali? Gênesis, eu quero saber, né, como as coisas aconteceram, o início de tudo. A gente tem lá o poder de Deus sendo demonstrado, né, a onipotência de Deus na criação, como isso tem uma importância grande para a gente em mostrar a soberania de Deus. Mas e o livro de Deuteronômio? Por que a gente aqui como igreja está parando para estudar o livro de Deuteronômio? Para os filhos? Olha, é uma boa resposta que, inclusive, faz parte da aula. Acho que a gente não chega lá hoje, mas para os filhos tem uma importância. É a palavra de Deus. Uhum.
esperada do povo, né? Uhum. Bom, é, essa instrução de inculcar na cabeça dos filhos, inclusive, tá presente em Deuteronômio, né? Uma orientação aí da lei, do papel e compromisso dos pais ali para com os filhos. Mas Deuteronômio ele tem uma importância para a gente, por ser palavra de Deus, uma importância teológica aí para a gente se debruçar sobre o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, ele trata sobre a aliança de Deus com o seu povo. Então, a gente tem um momento específico ali de Deus se relacionando com o povo, do que Deus espera do seu povo. Então, isso nos diz sobre quem é o nosso Deus. Isso nos ensina sobre o caráter do nosso Deus. Mas, alistando aqui alguns motivos pelos quais a gente deve estudar, porque o livro de Deuteronômio ele é um livro de transição. Se encerra aqui um período da história de Israel. O período de peregrinação acaba aqui em Deuteronômio. Agora se inicia o período das guerras, o período da conquista, o período de se estabelecer na Terra Prometida. Então é um livro de transição. Se inicia a partir de Deuteronômio ali, todo o desdobramento da aliança de Deus com o povo, a revelação ali pactual de Deus. Se inicia aqui um momento profético ali para o povo de Israel. Eles receberem a Terra Prometida, que faz parte da aliança de Deus lá com Abraão. Então, é o momento deles viverem isso. Essa transição coloca eles agora para experimentarem da profecia, da aliança de Deus, da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, é um livro importante na história de Israel, na aliança de Deus com Israel, nessa transição aí histórica, né? É um livro que Deuteronômio é o coração aí da teologia do Antigo Testamento, né? A gente está falando sobre lei que Deus entregou ao povo, sobre como Deus cuida, lida ali com o seu povo, e tudo o que a gente lê no Antigo Testamento, todo o comportamento ali de Israel, tudo o que Deus faz, ou por que Deus disciplina o povo de Israel, tudo está baseado em Deuteronômio. Tudo está baseado na lei, na aliança que Deus está reforçando aqui com o povo. A gente fala ali dessa aliança, da tratativa de Deus para com o seu povo. A gente tem a principal, a maior ali que Israel está debaixo, que é a abrâmica, né? Deus estabeleceu uma aliança ali de que faria a partir de Abraão um grande povo incontável, que através dele seriam abençoadas, benditas todas as nações. Dentro dessa aliança que Deus faz com Abraão, Deus transmite a lei através de Moisés, lá em Êxodo, e dentro ali dessa aliança de Deus, dessa transmissão da lei e das ordenanças de Deus através de Moisés lá em Êxodo, vem esse momento de Deuteronômio, em que algumas novas leis são passadas para o povo, leis que já foram ensinadas são ali reafirmadas, relembradas, reforçadas para que seja inculcada. Lembra que Moisés começa o livro de Deuteronômio tentando evocar ali no povo de Israel o compromisso deles serem melhores que os pais, melhores que a geração anterior. Então, tudo ali por ser o coração teológico tem essa importância para a gente. Por que Deus fez isso? Por que Deus disciplinou dessa maneira? Por que aconteceu isso com Israel? Por que veio o exílio?
é o motivo de tudo isso? A resposta fácil, básica, a gente fala por conta do comportamento de Israel, por conta da dureza do coração. Os motivos específicos do comportamento, da falha de Israel para com a aliança com Deus, da falha de Israel em demonstrar lealdade, a gente vê em Deuteronômio. A gente tem ali a importância de Deuteronômio também, porque é um dos 4 livros do Antigo Testamento mais mencionados no Novo Testamento. Quando quer se falar da lei, quando quer se lembrar de novo, da tratativa de Deus para com o seu povo, do que Deus espera do seu povo, se cita Deuteronômio. Quando se quer falar de profecias, ali vai para outros livros, vai para Isaías. Mas Deuteronômio está ali falando da lei, exigências de Deus, o desejo de Deus para o seu povo, o que Deus espera do comportamento do seu povo. Então, essa é a importância do porquê a gente vai buscar entender, conhecer melhor ali o livro de Deuteronômio. É isso que a gente vai ver agora. Exatamente. Vamos lá. O nome do livro, para começar, não é o mesmo nome que os judeus têm na Torá. É diferente. Eles não têm o livro Deuteronômio na Torá. Okay? O nome que nós recebemos vem lá da Septuaginta, um nome que foi colocado lá em grego, e que é diferente do nome em hebraico. Mas tem um motivo. Quando a gente vai no cinema, a gente praticamente não tem filme brasileiro que a gente vai assistir no cinema. A gente importa muito da cultura americana. A gente vai lá no cinema, a gente vai assistir qualquer filme que seja, tem lá o título em português. Se nós formos pesquisar o título original do filme lá em inglês, muitas vezes não tem nada a ver com o título em português que veio. Por quê? Por que teve essa mudança? Porque não foi só eles não fizeram só uma tradução literal do título em inglês e colocaram lá para a gente receber aí esse filme. Porque a indústria ali brasileira assistiu e tentou colocar um título que remetesse à história do filme, ao enredo do filme. Então, a gente tem Divertidamente, um filme recentemente lançado, infantil, o nome em inglês, Divertidamente, até porque a gente vê o que está lá na mente da Riley, a personagem principal. Mas o nome em inglês, eu não vou ousar pronunciar, vou pedir para o Williams. Qual que é o nome em inglês? Aí eu me... Agora que eu... Nossa, aí é pior ainda. Mas o nome em inglês é Inside Out, de dentro para fora. Não sei como ficaria uma tradução literal, Mas a gente está vendo o que está acontecendo lá dentro. Tu vê que é totalmente diferente do português, divertidamente. Como a nossa mente, o que acontece lá é incrível, é engraçado. E o nome em inglês é só para remeter a como de dentro afeta o nosso exterior. Você viu? Diferente. O nome que a gente tem de Deuteronômio, ele vem, como falei lá, da Septuaginta, porque quando eles fizeram essa tradução para o grego, analisaram ali todo o conteúdo do livro de Deuteronômio, eles viram que muito da lei que estava sendo passada ali para o povo de Israel já havia sido ensinada. O povo já sabia. Pelo menos a geração anterior já havia recebido essa lei. Já tinha conhecimento de todo ali o que Moisés estava passando. Mas receberam algumas novas leis. Porém, a maior parte é repetição, é lembrança. Por isso
que o livro de Deuteronômio, lá em grego, ele significa a segunda lei, né? Uma repetição, uma cópia da lei. É um momento em que a lei ela está sendo vista de novo. Né? Então, o significado de Deuteronômio é esse, né? É segundo a lei, com essa intenção de transmitir ali os leitores que o conteúdo é uma repetição. O conteúdo já foi passado, está só sendo relembrado. A gente está retrabalhando aqui, inculcando na cabeça do povo. Né? E isso é um nome em grego, né? Mas o nome em hebraico aí do livro de Deuteronômio é Ele Hadevarim, né? Que significa estas são as palavras, né? Que é como justamente começa o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio 1:1, ali, estas são as palavras, né? E aí, por que essas são as palavras? Qual que é a intenção ali, colocando esse título para o livro? Porque aqui está se explicando, está se tornando claro por meio da repetição, por meio dessa lembrança, desse trabalhar de novo ali, a história de Israel, a aliança de Israel com Deus, a expectativa de Deus para com o povo. Então, está se explicando, ó, essas são as palavras, foi isso que aconteceu, essas são as palavras, essa é a lei. E esse livro, melhor, esse nome para o livro de Deuteronômio, em hebraico, ele até nos ajuda a perceber uma divisão que existe no livro de Deuteronômio. Porque essa expressão aparece diversas vezes no livro de Deuteronômio e justamente transiciona a gente de um assunto para outro. Né? A gente tem o início aí, né, do livro de Deuteronômio. Essas são as palavras. E aí começa a se passar ali para essa nova geração o passado. Apresentar para eles, lembrar do passado, o comportamento da geração anterior, né, as falhas da geração anterior. Né, e depois, uma expressão semelhante ali, ó, essa é a lei. Aí já tem uma transição no livro de Deuteronômio. Agora estão se passando os 10 mandamentos. Né? Este é o mandamento, os estatutos e os juízos. Né? De novo, uma expressão semelhante. Olha, a gente vai explicar agora. Já explicamos o passado, já explicamos os 10 mandamentos, agora a gente vai explicar os estatutos, o juízo, as leis para esse momento presente, para que vocês estejam preparados para usufruir ali da terra prometida. Depois, a gente tem ali, ó, essas são as palavras da aliança, a futura renovação, o que Israel deveria fazer para renovar ali a aliança com Deus, né? E essa é a bênção, onde o livro ele finaliza ali com as bênçãos do Senhor. A gente vê que essa expressão em hebraico, como nome do livro, tem muito mais sentido, porque a gente consegue ver essa transição no livro de Deuteronômio, né? A mudança de assunto, mas esse é o livro, o nome do livro em hebraico, né? A gente ficou aí com Deuteronômio, né? Então, essas são as palavras, o livro de Deuteronômio lá para o judeu, né? E esse nome, essas são as palavras, né? Explicar, ele tem um perfeito sentido, inclusive com o próprio estilo literário de Deuteronômio. A gente vai explicar, eu vou tornar claro aqui qual é o meu relacionamento, né? Deus falando ao povo, qual é o meu relacionamento com vocês. Eu vou tornar claro para vocês qual a minha expectativa, qual vai ser a minha tratativa com vocês. Seja vocês obedecendo, sejam vocês desobedecendo, né? Isso torna claro, né? Se alia junto com o estilo literário, porque o livro de Deuteronômio ele é muito semelhante com os tratados, né, de suzerania lá
do segundo milênio. O que era o Tratado de Suzerania? Como o rei, o imperador, ele ia estabelecer ali uma aliança, ia determinar o comportamento, o compromisso do povo. O Tratado de Suzerania era para demonstrar como funcionaria o relacionamento entre o vassalo, né, e o rei. Como isso iria acontecer. E o livro de Deuteronômio é para descrever, mesmo que fale de lembrança, repasse a lei, é para descrever como o povo de Israel iria se comportar, como o povo de Israel iria demonstrar a sua lealdade, como ele iria responder a Deus. E como Deus iria também responder ao comportamento de Israel. Então, o livro de Deuteronômio é para descrever, explicar, tornar claro esse relacionamento entre o Senhor e o vassalo, o povo de Israel. Deus, e o seu povo eleito, seu povo escolhido. Então, o título do livro se alia bem a isso. Vamos deixar claro aqui o que eu espero, o que vocês devem fazer. Isso é o livro de Deuteronômio. E a gente pode caminhar aí dentro de um propósito do livro. Como que o Carlos Oswaldo coloca aí para a gente. Preparar Israel para desfrutar da prosperidade e permanência na terra prometida. Através de encorajar o amor de todo o povo, não é o amor individual ali que Deuteronômio chama o povo a demonstrar, mas é um amor nacional, um comportamento comum da nação, o amor a Deus, a obediência a Deus. E a gente vê isso no Shevá, que é o que Israel, os judeus, pronunciam até hoje, uma oração que eles fazem até hoje. Uma coisa que os fariseus usaram lá para tentar criar uma armadilha para Jesus. Qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus pronuncia, repete o Shevá, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor seu Deus, o único Deus, ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É isso que Israel repete, uma parte da oração deles, e ali é evocado o quê? O amor a Deus, a obediência ao Senhor. Então, preparando o povo, se comportem assim para que vocês possam usufruir de prosperidade e permanência. Só para, antes da gente ir para o intervalo, isso o Carlos Oswaldo colocou no livro dele, como propósito do livro de Deuteronômio. Nas aulas, ele até acrescentava uma coisa a mais, que a gente fala da aliança de Deus com o povo de Israel, de Deuteronômio, de entrar na Terra Prometida, e a gente pode pensar em 3 P's, para simplificar ali porque porque Israel precisava ser obediente a Deus, à lei. Porque se eles fossem obedientes, eles poderiam experimentar a prosperidade, um P, da permanência na Terra Prometida, um segundo P, e de paz na Terra Prometida. A terra seria próspera, o povo iria crescer, os bens iriam se multiplicar, eles não seriam exilados da terra, retirados de lá, e não haveriam guerras. Então, esses 3 P's ali é o que o povo poderia usufruir, dependendo da obediência deles. Então, o propósito é deixar isso, através da repetição aí da lei, isso claro para o povo, certo? Então, vamos sair para o nosso intervalo, depois a gente retorna. Aula. Vamos seguir aí o propósito do livro, de preparar Israel, por isso que eles pararam ali nas planícies de Moabe para repassar toda a lei, e o Carlos Oswaldo vai colocar ali que
como mensagem, né? Resumindo a mensagem de Deuteronômio, né? Eu coloquei naquela expressão lá, a lealdade esperada, né? Que Deus espera do povo. E aí, como uma frase, o Carlos Oswaldo, ele coloca aqui, né? Um amor leal a Yahvé, expresso em obediência, aliança, é um requisito essencial para prosperidade, permanência e paz, né, na Terra Prometida. Então, lealdade, né, a Yahvé, isso tem uma expressão externa, né, um reflexo externo. Quando a gente fala de adoração, a gente fala de louvor a Deus, a gente fala de uma atitude externa que é um reflexo da devoção interna. A gente está falando de lealdade a Deus, é só uma demonstração externa da devoção interna, né? Da obediência interna. E a gente é leal ao Senhor. Então, essa é a mensagem ali do livro de Deuteronômio, né? É o propósito, preparar o povo para usufruir a mensagem. O amor leal é o requisito para usufruir ali das bênçãos de Deus, né? Prosperidade, permanência e paz na Terra Prometida. E alguns pontos importantes para a gente de Deuteronômio, né? A gente passou aqui pelo um panorama geral ali de informação. Vamos para o conteúdo de Deuteronômio. Alguns pontos importantes que são trabalhados nesse livro. Um deles, que é o monoteísmo, ele é reafirmado ali para o povo de Israel. Por quê? A gente está num período em que eles vieram da escravidão no Egito, 400 anos de escravidão no Egito, com muitos deuses lá, são libertos, vão para o deserto, no deserto, inclusive, levantam lá uma estátua. Então, chega ali nas planícies de Moabe, é preciso ser reafirmado, o povo precisa ser relembrado de que eles servem um Deus, de que existe um Deus. Então, esse povo é um povo monoteísta, principalmente também, não só pelo histórico do povo de Israel, mas eles estão entrando na Terra Prometida, onde eles iriam encontrar os amorreus, os filisteus, os cananitas, e todos com diversas divindades, todos servindo, oferecendo sacrifícios, cultuando outros deuses. Enquanto o compromisso de Israel não era com uma assembleia de deuses, né? Não era com um Olimpo lá e vários deuses, não. Era com um Deus. Era um Senhor sobre a vida deles, né? E eles precisavam ser mais fiéis que os pais que se permitiram ter o coração seduzido, né? Ter o seu coração seduzido para servir e idolatrar outros deuses. Então, Deuteronômio vai reafirmar a soberania de Deus sobre o povo de Israel, vai reafirmar Deus como único Senhor, e que não existe outros deuses, que Deus ele deveria ser adorado e não outros deuses. É um compromisso aqui de exclusividade. A aliança de Deus com Israel exigia exclusividade. O compromisso de Israel para com Deus é integral. Não tem como dedicar uma parte a outro Deus. E, de novo, vou pedir para vocês abrirem lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. Vou pedir aqui, pastor Elias, lê do versículo 4 ao 6 para a gente. Deuteronômio 6, de 4 ao 6. Pode ler, tá?
Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine... Até aí? O 6, até o 6. Aqui está o Shevá, né? Que é especificamente o versículo 4 e o 5. Né? E Shevá é ouça, né? É a palavra ali. O verbo do hebraico ali para ouvir, né? Para atender, para responder. Então, isso que faz parte da oração de Israel, essa oração deles evoca aqui um culto, compromisso monoteísta, né? Ouça, Israel, ó, responda a isso que vocês estão ouvindo. O Senhor, o nosso Deus, é único, Senhor. É o único Senhor. Só existe um Deus. Por isso também, né, só vai existir um templo para adorar um Deus. Né? O culto é centralizado. Né? Não está disperso. A gente vai ter vários locais de culto. Não, a gente está centralizando aqui os rituais para não se perder. Para a lembrança de que existe um Deus, um Senhor, um que merece adoração, um que é sobre todos, um que é o nosso soberano, né? Com quem nós temos um compromisso. E aí o Shevá, né, o ouça, ele está implicando assim, na obediência. Né? Porque esse ouça aí para Israel não é somente de você está falando, estou aqui, meu ouvido está captando. Né? Sons estão sendo emitidos, estou ouvindo. Não, ele está exigindo uma resposta de Israel. Israel, ouça, ó, existe um Deus. Responda isso, ó, existe um Deus. E responder a isso, ao fato de que existe um Deus, um Senhor sobre vocês, responder a isso é obedecer a esse Senhor. Existe um Deus soberano sobre tudo, que tem um compromisso, uma aliança com vocês, cara, sejam obedientes a Ele. Amem ao Senhor, sejam devotos ao único Deus sobre vocês, ao único Senhor sobre o povo de Israel. Então, o livro de Deuteronômio é essa lembrança para o povo que ia encarar diversos povos que adoravam muitos deuses, que eram politeístas, que eles deveriam adorar, servir, serem submissos, leais, fiéis a um Deus. Porque existe um Deus. O livro de Deuteronômio é para ensinar também sobre a justiça retributiva. O que isso quer dizer, a justiça retributiva? Alguém dá algum chute aí? Exatamente. Se fizer o bem, recebe o bem. Se fizer o mal, recebe o mal. Por isso que a gente vai lá para Deuteronômio 28 e tem lá as maldições para o mau comportamento, para a falha ali em responder, em serem obedientes à lei, à aliança do Senhor para com o povo. Então, o livro de Deuteronômio, ele ensina sobre justiça retributiva ali na aliança com Deus. As coisas vão dar certo se eu for justo. E se eu for justo, a retribuição pela minha justiça vai ser a prosperidade, a permanência, a paz na terra prometida. Mas a justiça retributiva, a própria palavra para a gente desafia um pouco essa perspectiva. Por quê? Porque esse não é um ensino central da palavra. Se a gente fala sobre graça, a nossa salvação, o que tem de retribuição? Nada, né? Não é justiça retributiva. Pelo contrário. É Cristo assumindo tudo para que nós não mereçamos aquilo que a gente deveria merecer.
Então, a palavra desafia isso em outro momento, quando a gente encontra Jesus com os discípulos, se deparam com o cego, e os discípulos, por conhecerem, né, sendo os judeus, conhecerem a palavra, a lei, por terem sido ensinados sobre justiça retributiva, olham para o cego e perguntam para Jesus: quem pecou? Foi ele ou os pais para que ele estivesse desse jeito? É como se o pecado fosse a retribuição, né, melhor, a doença, desculpa, fosse a retribuição pelo pecado. Porque essa é a mentalidade do judeu, né? É dessa forma que funciona a aliança aqui da lei, né, em Deuteronômio. Mas Jesus responde: olha, não foi isso. A questão aqui é a soberania de Deus. Ele está desse jeito para que a graça se manifestasse na vida dele. Quando a gente olha para a história de Jó era justo. Os amigos de Jó, eles acreditavam na justiça retributiva. Não, o que você fez? Porque você só pode ter perdido seus bens, seus filhos, seus servos, você só pode estar aqui doente nessa miséria porque você fez alguma coisa. Amaldiçoa o seu Deus aí e morre. Essa é a mentalidade dos amigos de Jó. Mas, a gente conhecendo toda a história, olhando o livro de Jó, não se trata de justiça retributiva. A vida de Jó estava debaixo da soberania de Deus, e aconteceu aquilo por permissão de Deus. Então, a palavra, ela desafia a gente a entender a justiça retributiva que a própria Bíblia descreve, né, que o livro de Deuteronômio ensina. Por quê? A justiça retributiva, ela tem um propósito. Então, ela não é uma coisa para ser aplicada de maneira geral. Se a gente quer aplicar a justiça retributiva de maneira geral, aí a gente vai para a heresia. Qual a heresia mais comum aí que vocês conseguem fazer essa associação de justiça retributiva, que tem em muitas igrejas? A teologia da prosperidade. Se você ofertar tanto, se você fizer isso, se for desse jeito, você vai receber. Você vai ser retribuído. Por isso que você fizer. Mas esse princípio não é da palavra. A justiça retributiva, ela tem um propósito. É um perigo a gente olhar para isso e querer aplicar isso aqui à igreja, à nossa vida, à nossa aliança ali estabelecida em Cristo. A justiça retributiva aqui de Deuteronômio apresentando ali bênção e maldição, mas ela tem um propósito. A justiça retributiva aqui, o propósito é preparar Israel como modelo. Então, um ponto importante de Deuteronômio não é só toda a reafirmação da lei, não é só lembrar ao povo de que eles são um povo monoteísta, existe um Deus, não é só tratar disso, mas é preparar o povo de Israel como um modelo diante de todos os povos ali que estavam cercando eles. Preparar como modelo para que, através da obediência, da lealdade a Deus, fosse percebida, através da própria sabedoria e comportamento do povo, fosse percebido que existe um Deus sobre esse povo, um Deus que está abençoando, um povo que Deus que está direcionando, um povo que é diferente. Principalmente se a gente compara a lei de Deuteronômio com uma lei contemporânea, de outro povo. Se a gente compara com o código de Hammurabi, a estrutura, como a gente fala lá, o tratado de suzerania, é semelhante. Mas a lei para o povo de Israel, quando se trata de família, de justiça social, de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, é diferente de todos os outros povos. Por quê? É para preparar Israel como modelo. A justiça retributiva tem esse propósito, Sempre tem um propósito. Não é uma coisa aleatória na palavra que a gente vai aplicar todas as situações e é isso. Vou fazer e Deus vai me retribuir por isso,
Não é dessa forma que funciona. Então, as leis de Deuteronômio, elas não podem ser comparadas às nossas leis modernas, atuais. Né? Elas são para ser comparadas com as leis dos outros povos naquele momento. E como isso tornaria o povo de Israel distinto. Né? De como isso demonstraria Deus ali conduzindo, dando sabedoria ao povo, para que eles se comportassem ali de maneira que representasse a Deus. Né? Então, a justiça retributiva tem esse papel de preparar Israel como modelo, de preparar Israel como sacerdote, porque os outros povos poderiam olhar, pensar em Israel como modelo, mas só seriam levados até Deus, a entender, a conhecer a Deus, por meio do povo de Israel. A ter um relacionamento com Deus, se Israel os abraçasse, né, os recebesse. Porque Israel, naquele momento, era o caminho, vamos dizer assim, para se conhecer a Deus. Era através da lei que Israel estava recebendo. É através da aliança que Israel usufruía com Deus que você poderia se chegar até ele. Israel representava, era um modelo e representava ali a Deus. Servia como sacerdote diante dos outros povos. E isso está ligado à justiça retributiva de Deus. Olha, se comportem bem porque vocês são um modelo. Se comportem bem porque vocês são, como um povo, são sacerdotes, me representando, cumprindo essa função de trazer outros, eu fazer com que os outros olhem para mim. E a gente tem um ponto importante de Deuteronômio, que é a fidelidade de Deus. Por quê? Apesar de Israel falhar como modelo, apesar de Israel falhar como sacerdote, Deus se mantém fiel à aliança dele. Deus está entregando e irá entregar a terra prometida ao povo de Israel. Deus, ele não falha no compromisso dele, não falha na aliança dele para com o seu povo. Então, apesar de, a fidelidade de Deus é mantida, Deus sustenta ali e não falha com a própria escolha dele de fazer Israel o seu povo, né? Deus é fiel aí à eleição dele, tá certo? Então, esses são pontos importantes para a gente sobre o livro de Deuteronômio. Né? Então, a gente explicou o nome aí do livro de Deuteronômio, como isso faz sentido, tornando claro qual é a aliança, né? Essa explicação. É assim que eu, como Senhor, desejo que vocês se comportem, é essa minha relação com vocês, meus vassalos, o propósito do livro para que eles pudessem usufruir da terra prometida, e esses são pontos importantes aí para a gente olhar no livro de Deuteronômio, certo? E vamos pensar aí, a gente está falando de um livro que trata sobre o relacionamento de Deus para com o seu povo, o povo que ele elegeu, o povo que ele separou, e como é que Deus ele se apresenta a esse povo. Como o povo conhece Deus através da lei, através da renovação da aliança. Tudo que Moisés está apresentando, como o povo de Israel iria enxergar ali a Deus. Isso que a gente vai passar aqui. Quem é Deus ali para o povo de Israel? Algumas coisas aqui para a gente pensar. A primeira de todas é a proximidade de Deus para com Israel. O meio está meio embaçado ali, mas a presença da glória de Deus na terra tornava ele acessível. A graça dele é acessível, a misericórdia dele é acessível. Porém, dependia da obediência, do estilo de vida da nação. Mas a aliança que Deus está fazendo com Israel demonstra essa proximidade dele com o povo. É um Deus que será presente. É um Deus que vai abençoar. É um Deus que vai dar paz, que vai dar permanência, que vai fazer com que o povo prospere. É um Deus
que está se comunicando com o seu povo, permitindo que ele conheça, permitindo que o povo o conheça, permitindo que o povo possa discernir ali qual é a sua vontade, tornando as coisas claras. É um Deus próximo, não é um Deus distante, não é um Deus que está ali vivendo ou determinando segundo os seus caprichos. Não, ele está aqui, ó. O povo ouvia, né, no tempo do deserto, né, a Shekinah, a presença de Deus, porque Deus estava ali. Né? Existia as nuvens oferecendo sombra para o povo, existia a coluna de fogo aquecendo, iluminando, porque Deus é próximo, é presente. Né? Deus, ele é amoroso. Né? O amor é descrito como amor de pai para com o filho. Então, não é uma simples relação de utilidade com o povo. Não, a preocupação de Deus, o comportamento de Deus para com o povo de Israel era de pai para com filho. Dessa forma que é descrito, né? O hesed, o amor leal, fiel, o amor que não falha de maneira nenhuma, o amor de Deus que é algo ali sólido, garantido. Então é um Deus próximo, é um Deus amoroso, é um Deus singular na sua tratativa, um Deus singular porque ele é o único que existe, é um Deus singular porque ele não vive segundo ali caprichos, pelo contrário, ele está descrevendo a sua santidade, ensinando sobre a sua santidade e transmitindo ao povo, olha, esse é um comportamento santo. Esse é um comportamento adequado, coerente com o meu caráter, que sou o Deus de vocês, que elegeu, separou vocês, que é soberano sobre vocês. Então, é um Deus único. E é um Deus ciumento. Ele não reparte a glória, ele não reparte a adoração, ele não reconhece espaço no coração do seu povo, nem no nosso coração, para que a gente possa servir a dois senhores. De maneira nenhuma. Né? A exigência da lei ali, e de Deus para com o povo de Israel, era da adoração única e exclusivamente a Deus. Ame-o com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É tudo oferecido, tudo voltado, tudo submisso ao Senhor. Então, é um Deus ciumento, né? Não deve existir lugar no nosso coração para ser devoto a outra coisa, né? A nenhum outro Deus. E é um Deus que disciplina, né? A gente costuma muito brincar, né? Pelo menos eu brincava muito assim, né? Alguém me perturbou, minha irmã me perturbou, virou, chutou a quina da mesa, falei, vai, Deus castiga, receba. E essa expressão, às vezes ela se torna comum. Alguém fez algum mal para com a gente, alguém se comportou de maneira inadequada para com a igreja, e acontece alguma coisa de ruim para com essa pessoa, a gente fala, Deus castiga. Tá vendo? Mas essa expressão é terrivelmente errada, porque castigo é puramente punição. É puramente ali... não tem nenhuma outra função senão causar dor. Castigo, punição, dor, sofrimento, e é totalmente diferente de disciplina. Num processo de disciplina, a gente passa por sofrimento, a gente passa por dor, mas a disciplina é para ser gerado algo no coração, né? Tem um propósito. Então, castigo não tem propósito. Você só está querendo infligir dor. Mas a disciplina que Deus estabelece para o povo tem um propósito. No final de Deuteronômio, a gente lida ali com
Moisés, até meio que reconhecendo ali que o coração do povo de Israel é duro, é ruim, essa é a realidade, até reconhecendo que quando ele morresse, né, depois daquele momento, o povo iria se desviar, o povo iria adorar outros deuses, isso iria acontecer. Moisés já viu isso acontecer, mesmo depois de Deus ter liberto eles do Egito, da escravidão. Então, essa era uma realidade iminente, clara para Moisés, mas ele fala lá, olha, isso vai acontecer, mas a disciplina vai chegar, e depois que a disciplina vier, aí o coração, depois de corrigido, ele vai ser devoto ao Senhor, né? Então, a gente tem a história de Israel passando depois disso muito tempo, até chegar no exílio, né? A gente tem uma passagem aí de até Jerusalém, os muros de Jerusalém sendo destruídos, a gente tem quase 1000 anos, né, de intervalo. E nesses 1000 anos vem o exílio, a disciplina máxima ali do Senhor. Lembra, eles perderam prosperidade, porque eles passam por fome. Até o livro de Juízes tem... isso é uma disciplina de Deus, não haver alimento, né, na terra de Israel. Por isso, no livro de Ruth, né, eles vão para Moabe lá. Me falhou o nome aqui do marido de Mara. Olha. Eliabe. É Eliabe? Não. Elimeleque. Obrigado, Café. Porque eles saem, né? O livro de Ruth descreve lá. Por que eles saem de Israel? Porque não havia pão. Né? Não havia pão lá. Já perderam a prosperidade, disciplina do Senhor. Tiveram que buscar em outro lugar. Mas o exílio era a última disciplina. E a gente vê que depois do exílio, né, no retorno de Israel, a gente não tem o povo ali, né, depois dessa dura disciplina, se entregando a outros deuses. Né? A gente não vê isso acontecendo. Apesar de que não é outros deuses físicos, estátuas, mas a gente ainda lida com a idolatria do coração. Né? E lidando com a idolatria do nosso coração, Deus continua disciplinando, continua nos ensinando, corrigindo esses desvios aí da nossa caminhada, né? Então, Israel ele não escaparia ileso caso ele se desviasse do caminho pactual, aí, da aliança com o Senhor. E a imutabilidade do caráter de Deus era garantia de que bênção iria acontecer e disciplina também. Então, é certeza de que a nossa salvação vai acontecer. É certeza de que a glória virá, de que Jesus vai voltar. Mas é certeza também de que Deus disciplina, porque o pai que ama disciplina seus filhos. Né? Então, isso é garantido. Eu queria que a gente lesse algumas passagens de Deuteronômio que ajudam a gente a perceber essa perspectiva aí que Israel teria, né, de Deus. Vamos abrir aí em Deuteronômio, no capítulo 4. Oxê. Deuteronômio, no capítulo 4. Vou pedir para vocês acompanharem, eu vou lendo aqui também, né? A gente vai partir do verso 1. Deuteronômio 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno.
vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiam a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Aqui parte do propósito de Israel sendo modelo, né, representando ao Senhor, sendo sacerdotes. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem na memória por toda a sua vida, contem a seus filhos e seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto vivam sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Então, Moisés descrevendo aqui, até o versículo 15, essa relação de proximidade de Deus para com o povo. Que Deus responde quando o povo chama. Que Deus é presente, que Deus é tão justo, que comunica uma lei para que o povo seja sábio, para que o povo tenha um comportamento justo. Que Deus faz isso? Nenhum Deus. Só o Deus de Israel, porque ele é singular. É um Deus próximo. É um Deus que resgatou vocês, porque ele é amoroso. Não se esqueçam disso, porque é um Deus que disciplina. É um Deus ciumento. A gente encontra isso aqui nesse texto. Se nós lermos lá, vamos pular um pouco lá para o versículo 32, no mesmo capítulo aí, no capítulo 4. A gente vai lá para o verso 32. Vamos ler aí, ó. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo o que foi mostrado a vocês, tudo foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas no meio do fogo, e porque amou seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam com muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Então, é bem clara a apresentação de Deus aqui para o seu povo. É dessa forma que Deus quer, inclusive, que a gente perceba dele, enxergue sobre o seu caráter.
proximidade, amor, a singularidade. Deus é único, Deus é ciumento, Deus também disciplina. Isso em nada é diferente do que a gente experimenta de Deus hoje, debaixo da graça. Continua sendo um Deus próximo. Continua nos abençoando, zelando, cuidando da nossa vida, continua demonstrando o seu amor, e de maneira bem clara na cruz, como Paulo fala lá em Romanos 5,8, né? Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. É um Deus que continua disciplinando, e continua aí nos encaminhando para essa vida de total dedicação, devoção a Ele. Então, isso que o povo de Israel enxerga, e poderia enxergar, conhecer sobre Deus na lei, ali em Deuteronômio, é o que nós também precisamos entender, porque esse é o Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Né? É isso que a palavra apresenta a Israel, é isso o que a palavra nos apresenta. Né? Então, por hoje a gente para aqui. Semana que vem a gente continua dando sequência aí ao livro de Deuteronômio, mas bom domingo. Agora, gente, de manhã, o Jonatas e a Diza, eles vão estar vendendo algumas geleias ali, um custo de R$25, para continuar levantando ali recurso para eles lá no Camboja, para que eles possam comprar móveis que eles irão precisar lá para a casa deles, né? Que não tenha só a ver com o custo de passagem de viagem. Porque o que eles estavam levantando até agora era só a passagem. Eles precisam também de recursos para se estabelecerem lá. Então, se você quiser dessa geleia, você procure eles lá. E logo mais a gente vai estar aqui celebrando uma das ordenanças do Senhor, o batismo, nos alegrando com o testemunho dos nossos irmãos. Tá certo? Então, bom domingo aí para vocês. Pode falar, Cris. Eu não sei quantos estão sabendo da situação do Abdênico, que foi pastor dessa igreja. Ele fez um transplante de rim, a coisa não correu bem, ele está em coma, entubado, e agora já constatou lesão cerebral. Então esteja orando pela Cláudia, a esposa e o filho. A situação está bem precária. Vamos então orar rapidamente por ele e também pelo pastor Elias, gente. A gente não esqueça, ele é um momento delicado, a saúde dele também, né, debilitada, fraco, e principalmente ali para que Deus continue dando força, né, sustentando, confortando o coração da Eliette, né. É Abdênego. Pelo seu Espina? Tá certo. Vamos orar, então. Senhor, nós colocamos diante de Ti em oração, clamando pelo Teu cuidado, Pai. Clamando porque sabemos que, como nosso Deus, o Senhor é presente, é fiel e é zeloso, Pai. E nós colocamos diante do Senhor a vida do Abdênego, do Elias, do Espina, clamando pelo Teu cuidado, clamando, Pai, para que o Senhor restabeleça a sua saúde, para que o Senhor cumpra a sua vontade. Senhor, o nosso desejo é celebrar com eles e testemunhar a Tua cura, testemunhar, Pai, a restauração. Faz a Tua vontade, conforta o nosso coração como igreja, conforta o coração dos familiares, e nos permita ver mais uma vez o Teu cuidado, mais uma vez o Teu zelo com o Teu povo, com os Teus filhos, Pai. Então, cuida da vida deles, da sua saúde, do seu físico e dos seus familiares, trazendo conforto, trazendo paz, sustentando a fé deles nesse momento que é difícil. Nós oramos em Cristo. Amém.